Obrigado, pastor Walter. É uma alegria, irmãos, estar aqui com os irmãos novamente, depois de um bom tempo. Estive em Siriaém, não é, pastor Walter? A pedido do pastor Walter, e hoje aqui. Quero agradecer aos irmãos, à liderança, o privilégio de estar aqui. Eu estou olhando ali o relógio, 7:50, não sei qual é o horário que termina, mas é festa, e sendo festa a gente pode se alongar um pouquinho, né? Eu garanto que os irmãos não vão dormir, ainda que esses bancos sejam uma delícia. Olha aqui, o camarada se deita aí, enquanto o pregador prega, só aguarda o amém para levantar. Amém, estou de pé, é ou não é? Eu quero agradecer a irmã Lloyd, cuidado, as orações, é tia da minha esposa, não está comigo porque nossa filha veio de Oricuri, e além disso ela está com um problema na lombar, meio pesado, e precisando de alguns cuidados, e o médico recomendou que ela ficasse quieta. Eu falei, então o jeito será você ficar. Queridos irmãos, quero parabenizar a igreja pelos 87 anos também, e quero trazer um abraço aos irmãos da Igreja Evangélica Batista na Coab Cabo, onde estamos todos como os membros, e também onde sou parte da equipe pastoral daquela igreja. Então é um privilégio estar aqui nesta noite. Qual é o tema que a igreja escolheu mesmo? Anunciemos o amor glorioso, gracioso de Deus. Pastor Walter está com glorioso na mente. O amor glorioso. O gracioso não seja de ser. Eu canto muito hino 37. Que amor glorioso. Pronto. Está explicado, né, irmãos? Para que maiores explicações, né? Está explicado. Mas, queridos, o amor gracioso de Deus. Um tema muito interessante mesmo. Então eu convidei a Elivani, que os irmãos conhecem tão bem e canta tão bem, para cantar uma canção dentro do tema que vamos pregar nesta noite. E eu gostaria de cantar com ela, ou tentar cantar. Na verdade, ela vai cantar e eu vou, de alguma maneira, participar, porque eu sou pregador, não sou cantor, mas eu fiz a cópia da letra justamente para poder acompanhá-la. É uma belíssima canção intitulada Ele Vem para Te Salvar. Antes dela começar, eu gostaria que os irmãos recitassem comigo o que está em João 3,16. Tenho certeza que aqui ninguém conhece esse texto. Vamos recitar? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o tema que a igreja escolheu? Eles aprendem hoje, pastor. Eu vou terminar aprendendo, imagine. Anunciemos o amor gracioso de Deus. Amém? Então vamos começar a louvar ao Senhor. Ele vem para te salvar. Vamos adorar ao Senhor. Se a letra vai aparecer aí, você puder acompanhar, em algum momento você está convidado. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor, quando clamas seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te
salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clamas teu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é teu refúgio em meio às lutas, Um escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Jesus vem, Diga vem, ao vem. cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Jesus. Amém. E o povo de Deus diz amém. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. O primeiro destaque que eu gostaria de fazer sobre o tema que os irmãos escolheram é o seguinte: o amor de Deus estende-se a toda a humanidade. Note bem o que diz o texto: porque Deus amou o mundo. Se amou o mundo, amou a mim, amou a você, amou a cada ser vivente na face da terra. Não importa se brasileiro, americano, russo, não importa se índio, se negro, se branco, a etnia, a cor, isso é irrelevante. O fato é, Deus amou o mundo. E Ele amou de forma incondicional. Ele amou de forma intensa, de forma profunda. E a prova deste amor é o fato de ter Ele enviado a seu único Filho para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário. Então este amor gracioso estende-se a toda a humanidade, sem acepção de pessoas, sem distinção de pessoas. E a razão é muito simples, porque Deus fez isto, porque todos pecaram, diz a Bíblia, e destituídos estão da glória de Deus. A razão pela qual Deus nos ama é exatamente esta: nós somos pecadores e como tais perdidos.
Não há qualquer possibilidade de salvação para o pecador perdido à parte de Jesus Cristo. O próprio Cristo disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida pelos seus amigos. Então ele nos amou, Jesus, e entregou a sua vida naquela cruz, na cruz do Calvário. Então observe que o texto diz: de tal maneira. Se o amor de Deus estende-se a todos os homens, indistintamente, em toda a terra, este amor divino realizou-se, concretizou-se no plano histórico, de forma real e concreta, na cruz do Calvário, e isto se deu de forma sacrificial. Esta afirmação está vinculada exatamente ao que diz o texto: de tal maneira. Que maneira? A cruz. Para a cruz, Jesus levou os nossos pecados. Para a cruz, Jesus levou as nossas dores. Para a cruz, Jesus levou as nossas iniquidades. A rigor, isto está profetizado. O profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus nascer, ele disse que como um cordeiro mudo, ele seria levado para o matadouro. E no matadouro, isto é, naquela cruz do Calvário, onde ele foi pregado por causa dos nossos pecados, ele não abriu a sua boca. Mas quando abriu, abriu com graça, abriu com compaixão, abriu com misericórdia. Perceba, por exemplo, um ladrão está do seu lado, olha para ele e diz assim: se tu és o Filho de Deus, como dizes que de fato és, desce dessa cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. E começou então a jogar impropérios para cima de Jesus. Similarmente, por exemplo, aqueles que estavam no entorno e ao redor da cruz, que blasfemavam dele como Filho de Deus, que blasfemavam dele como poderoso Filho de Deus, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Percebam, se és de fato Filho de Deus, desce da cruz e nós creremos. Entretanto, o outro ladrão, percebendo o que estava ocorrendo no Calvário, olhou para Jesus e fez a seguinte oração: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então o amor gracioso de Deus de imediato se manifestou naquele lugar de sofrimento, naquele lugar de dor, naquele lugar de profunda agonia, de profunda humilhação, porque a cruz estava destinada, querida igreja, para os condenados, para os miseráveis, para aqueles que atentavam contra o Império Romano. Jesus estava ali, não porque fosse alguém que merecesse estar, ele estava ali porque amou a mim, ele estava ali porque amou a você, ele estava ali porque há um plano, há um propósito, Deus estabeleceu, Deus ordenou, e então Deus o cumpriu em seu Filho amado, porque Deus amou o mundo, mas amou de tal maneira, a ponto de sacrificá-lo em seu lugar. Sim, a morte que ele morreu estava destinada a você, estava destinada a todos nós, a cada um de nós. Por esta razão, o apóstolo Paulo, olhando para esta cena e para o cenário da cruz do Calvário, fez a seguinte declaração: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ora, querida igreja, o pecado separa o homem de Deus. O pecado condena o homem à perdição eterna, e o pecado subjuga o homem de tal maneira que o diabo tem acesso e domínio à sua mente, às suas emoções, à sua vida. Então ele o subjuga por tudo aquilo que o pecado nos arrasta, por tudo aquilo que nos dá prazer e proporciona prazer. E é por esta razão que nenhum homem pode salvar-se a si mesmo.
somente Deus, por sua graça, é capaz de transformar, é capaz de libertar, é capaz de mudar e é capaz de regenerar. Sabem por quê? Porque Deus é amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então este amor gracioso estende-se a toda a humanidade. Por quê? Porque Deus deseja salvar a todo aquele que nele crê, a todos os homens. Em segundo lugar, este amor se realizou no plano histórico e concreto de forma sacrificial. E agora aquele ladrão olha para Jesus e ora: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Quem disse aquele homem que Jesus tinha um reino? Quem disse aquele homem que Jesus era rei? E quem disse aquele homem que Jesus entraria no reino? Evidentemente, o Espírito de Deus. Você crê? Diga amém. Evidentemente, o poder da palavra de Deus que estava naquele lugar, naquele cenário. E evidentemente os efeitos daquilo que Jesus estava realizando pelo pecador perdido. Então quando aquele homem ora a Jesus: lembra-te de mim, Jesus simplesmente olha para aquele homem e faz a seguinte declaração: hoje mesmo estarás comigo. Onde? O paraíso, portanto, é igual a quê? A reino. A oração dele é: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Agora Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo em meu reino, no paraíso, que também é igual a céu. Estes termos intercambiáveis que aparecem nos evangelhos nos linkam, nos vinculam aquele que é, aquele que era e aquele que um dia há de vir, o Senhor Jesus. E se você crê, diga amém. Então ele disse àquele homem: hoje mesmo. Por que hoje mesmo? Porque naquela tarde aquele homem morreria. Ele estaria morto fisicamente, mas espiritualmente continuaria vivo e na presença de Deus. A minha pergunta a você é: se hoje Deus te chamar, estarás no reino ou fora do reino? Para estar no reino é preciso se arrepender e crer. É preciso vir a Jesus pela fé. E é preciso orar como aquele homem orou: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Agora Jesus tem uma predileção especial por todos os que se arrependem e creem. Não porque sejamos especiais, mas porque Ele nos amou a ponto de entregar a sua própria vida por cada um de nós. Agora a Bíblia declara, querida igreja, queridos irmãos, queridos amigos aqui presentes, que Jesus veio a este mundo buscar e salvar os que se haviam perdido. Quem estava perdido aqui foi salvo pela graça de Deus. Diga amém. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então perceba e diga glória a Deus. É a graça que nos salva. É o amor gracioso que nos reconcilia com Deus. É o poder de Deus que nos transforma, que nos liberta desta prisão, desta morte de natureza espiritual, que nada neste mundo pode quebrar, libertar, exceto Deus e o poder do Evangelho de Deus. E por esta razão Paulo pôde dizer: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Para quê, irmãos? Salvação de todo aquele que nele crê. Diga: eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quem aqui crê no Evangelho foi salvo pela graça de Deus. Diga amém. Então Jesus veio a este mundo buscar e salvar os que se haviam perdido. Portanto, a cada um de nós, a mim e a você. Mas de que modo, pastor, eu posso experimentar este poder libertador e salvador do Evangelho de Jesus Cristo?
crendo nele. A oração daquele homem é uma oração de fé, de entrega. Lembra-te de mim. Olhe para Jesus nesta noite e diga a ele: Senhor Jesus, lembra-te de mim, pecador. Senhor Jesus, perdoa-me, purifica-me pelo poder do teu sangue derramado naquela cruz, e salva-me para a glória do teu nome e pelo poder da tua palavra, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Observe, o apóstolo Pedro pregou no dia de Pentecostes um sermão extraordinário. Neste sermão ele apresenta Jesus como a salvação capaz de perdoar e reconciliar todo homem, toda mulher que arrependido crê e pela fé vem a Cristo Jesus, o Senhor, o Filho de Deus. A multidão perguntou: e agora que faremos, varões irmãos? Qual foi a resposta que os apóstolos apresentaram à multidão para que eles pudessem, crendo, serem salvos? Atos capítulo 3, verso 19. Eu não sei se é possível projetar, mas eu gostaria que você olhasse bem para este verso. Eu posso recitá-lo, mas eu gostaria que você recitasse comigo, porque este verso mostra exatamente a razão pela qual Cristo veio. O amor gracioso estende-se a toda a humanidade. O amor gracioso de Deus é de graça, mas custou caro a vida do próprio Filho de Deus. E o amor gracioso de Deus tem um propósito claro e definido: salvar todo homem, toda mulher que arrependido crê. Então está lá escrito em Atos 3,19 o seguinte: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Leiam, irmãos. Apagados. Você crê nisso? Diga amém. Então, para alguém ser salvo, qual é a primeira exigência? Arrependimento. Qual é a segunda exigência? Fé. Arrependimento de quê? De pecados, porque todos pecaram, e o salário do pecado é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus, qual é, irmãos? Diga em alto e bom som: a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos dizer isso? A vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu vou voltar ao texto. Aí Paulo diz: porque pela graça sois salvos. Agora isto é por meio da fé. Isto não vem de vós, também não vem das obras, para que ninguém se glorie. Portanto, trata-se de um ato de Deus, exclusivo de Deus, por meio de seu Filho. No Calvário, Jesus orou por mim e por você, por cada homem, por cada mulher, desde aquele cenário de morte e dor, mas também de natureza escatológica, e que se propaga no tempo e na história até os dias atuais, e que continuará até que Cristo venha buscar a sua igreja. E quem está preparado para este dia, diga amém. Amém. Breve a trombeta de Deus vai soar, e Jesus vai reunir a sua igreja na glória. Louvado seja o seu nome. Então ele orou naquela cruz assim: meu Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você já parou para pensar na profundidade desta oração? No amor que está envolvido nesta oração, na compaixão que está envolvida nesta oração, na graça envolvida nesta oração de Jesus. Olhe para você, o pecador que você é ou foi. Olhe para você e perceba que você não consegue se libertar por você mesmo. Olhe para você, para dentro de você, e compreenda que há uma natureza corrompida dentro de cada um de nós, que nos escraviza, que nos subjuga,
e que nos separa de Deus. Agora Deus nos ama incondicionalmente, a todos, indistintamente, e a todos convida. Olha que convite extraordinário. Jesus olha para mim e você e diz assim: vinde a mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos. Qual é a promessa dele, igreja? E eu vos aliviarei. Olhe para a Bíblia, as narrativas da Bíblia, dos homens e mulheres que encontraram ou foram encontrados por Jesus no caminho, na trajetória de sua vida, e percebam o que Jesus fez e a mudança extraordinária que ele realizou na vida destes homens e mulheres que, arrependidos nele, creram e passaram a segui-lo como seus discípulos. Você se lembra de Zaqueu? É claro. Todas as vezes a igreja come Zaqueu. Como Zaqueu, não é assim que a gente canta? Isso é um cacofonismo incrível. É preciso corrigir isso. Como Zaqueu, como Zaqueu. Isso é uma coisa horrorosa do ponto de vista linguístico. Então notem bem, Zaqueu estava perdido. Mas quando Jesus o encontrou, olhou para ele, ele que era abominado, desprezado, amaldiçoado, porque ele era um coletor de impostos, e os judeus odiavam os coletores de impostos, mas ele era um levita, a serviço do poder imperial romano. O que Jesus disse àquele homem, irmãos, para espanto da multidão: Zaqueu, desce o quê? Depressa. Mas não ficou só nisso aí, ele disse mais o quê? Que maravilha, porque hoje me convém o quê, irmãos? Pousar, entrar na tua casa, tomar café com você, estar com você. Mas espera aí, a multidão dizia: se esse homem é quem diz ser o Messias de Israel, ele saberia que este homem é abominável. Ele não entraria na casa dele. Mas Jesus entra, sabe por quê? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E não é a sua etnia, não é a sua condição religiosa que o habilita para a vida eterna diante de Deus. É apenas e tão somente a graça, a compaixão, a misericórdia. Aliás, tem razão o profeta Jeremias, quando pensando sobre isso, ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa, igreja, de não sermos todos nós o quê? Consumidos. Se você olhar para você, você dirá para você: não há nada em mim que me habilite diante de Deus, porque eu sou pecador. Mas o homem olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim? E Jesus disse-lhe: hoje mesmo estarás comigo. Hoje mesmo. Não é amanhã, nem é depois de amanhã, é hoje mesmo. Sabe por quê? Porque a graça nos salva, a graça nos reconcilia, a graça nos liberta, a graça nos purifica, a graça nos coloca diante daquele que é, que era e que um dia há de vir. A graça nos torna filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora Jesus olhou para o homem e disse-lhe: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E não é que o homem está até hoje no paraíso? Com quem, irmãos? Com Jesus. Sim ou não? Alguém acha que ele está no túmulo, né? Sim, o corpo está no túmulo e aguarda o dia quando a trombeta vai soar. Quando a trombeta soar, o corpo se levantará ressurreto, glorioso e imortal. Será revestido da imortalidade. E então habitará pelos séculos dos séculos com Cristo, na glória bendita e eterna. Diga amém. Aí eu pergunto a você: onde estão os grandes impérios da história humana? Varridos
na história e pela história, na poeira do tempo e da história. Mas onde está a igreja de Cristo? Diga: aqui, viva, bendita e gloriosa, porque Jesus vive, porque Jesus reina e porque Jesus um dia voltará. Louvado seja o seu nome, igreja. Então eu não tenho, pastor Sérgio, prazer algum em nada desse mundo, em coisa alguma desse mundo, senão em Jesus e nas coisas de Jesus. Sabem por quê? Porque quando tudo aqui terminar, eu ouvirei do meu Senhor e Salvador: vinde, bendito de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado. Desde quando, igreja? Desde quando, igreja? Alguém aqui sabe quando o mundo foi fundado? Então, antes que houvesse mundo, eu e você já estávamos lá pela graça de Deus. Diga amém. Não é porque eu tenha habilidades ou competências para me salvar, porque não há em mim nem em você. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Olha o que vai acontecer agora: para que sejam apagados os vossos. Agora vem o melhor. O que é o melhor, irmãos? Recite comigo: e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Toda igreja? E venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Quero ouvir só a igreja agora. Que coisa mais linda é a igreja recitar isso. Você se lembra do Salmo 23, verso 1? Pode recitar? Só os homens. As mulheres vão ganhar, presta atenção. É de goleada. As mulheres são paradas. Mas a palavra de Deus diz, no hebraico: o Senhor, meu pastor, de nada tenho falta. Percebeu a mudança? A primeira versão a que conhecemos nos mostra um Deus que cuida, que supre. Isso é verdade, isso Ele faz. Mas na segunda não, Ele é o Senhor. Olha que coisa: o Senhor, meu pastor, de nada tenho falta. Está lá no hebraico, dessa forma. As nossas traduções não conseguem alcançar esse sentido pleno. Agora, eu quero dizer com isso o que mesmo? E o que isso tem a ver com o que estamos a conversar? A primeira coisa que tem a ver é que este pastor tem um nome. Qual é o nome dele? Eu sou o bom. E o bom pastor faz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o bom pastor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como alguém pode receber a vida eterna? Pela graça de Deus. Como alguém pode ser perdoado? Pela graça de Deus. Como alguém pode ter certeza de vida eterna? Pela graça de Deus. Como alguém pode ter a certeza de que vai para o céu? Pela graça de Deus. É pela graça, irmãos. Se alguém aqui vai entrar no céu, é pela graça de Deus. Agora, a graça de Deus tem um nome. Qual é o nome dele? Eu já dei até a dica. O nome é Jesus. Qual foi a oração de Jesus no Calvário, igreja? Meu Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Presta atenção. O ladrão se arrependeu, foi perdoado e salvo. Morreu naquela tarde e foi transportado pelo poder de Deus para o reino de Deus. Mas o centurião romano que ali estava, e que muitas e muitas vezes provavelmente participou de atos de crucificação, também percebeu que aquele homem que estava naquela cruz não era um homem qualquer. Não era um homem qualquer. Por quê? Primeiro, ele percebeu por 3 horas ininterruptas trevas sobre o Calvário. Os irmãos se lembram?
trevas. Aquele homem percebeu que houve um terremoto ali, mas as cruzes não caíram. Aquele homem percebeu que aquele homem não se maldizia, não se lamentava e não colocava a culpa em quem quer que seja por sua desgraça e por ser a desgraça do mundo pregada na cruz. Sim, porque está escrito: desgraçado o que for levantado no madeiro. Carta de Paulo aos Gálatas. Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldito por mim e por você. Se você acha que vale alguma coisa, olhe para Jesus. Ele se tornou maldito no seu lugar, em meu lugar. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira é Jesus pregado naquela cruz. Mas há uma finalidade e um propósito bendito e glorioso, para que todo aquele que nele, o que, irmãos? Crê. Você crê, diga amém. Eu creio, amém. Aí ele diz: tenha a vida eterna. Que coisa maravilhosa. Agora eu vou voltar para lembrar a você os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Isso aconteceu na sua vida? Quando você se arrependeu e creu, sentiu a doce presença de Jesus inundando o seu ser. Sentiu a doce presença de Jesus vindo para a sua vida. Sentiu o poder libertador do sangue de Cristo que nos purifica de todo o pecado e que nos reconcilia com Deus. Percebeu que você foi transportado das trevas para a maravilhosa luz dos filhos de Deus. Percebeu também que agora você é capaz de distinguir clara e perfeitamente o que é pecado e o que não é pecado, e dizer não ao pecado, e se ceder ao pecado, saber que está cedendo e que por isso Deus exigirá de você, de mim, de cada um de nós. Isso é tremendo. Sabe por quê? Observe o que Jesus diz: quem me segue andará em trevas. Essa igreja inteira ficou calada, pastor Walter, com heresia dessa. Quem me segue, disse Jesus, não andará em trevas. Trevas sobre o abismo, trevas no Calvário, terremoto, mortos que ressuscitam, um homem que se arrepende e crê. Aí Jesus está lá, e o centurião olha para ele e faz uma confissão tremenda. Qual é a confissão, irmãos? Eu quero ouvir a igreja. O que foi que o centurião disse? Verdadeiramente, este homem é quem mesmo? Quem, igreja? O Filho de Deus. Você crê? Diga amém. Então era o Filho de Deus que estava ali, morrendo por mim e por você. Até um incrédulo centurião romano que o crucificara não teve como negar. Ele confessou: este homem é o Filho de Deus. Olha que coisa tremenda. Então, quando você se arrepende e crê, o que é que acontece na sua vida, querido irmão, querido amigo? A primeira coisa, você é perdoado. A segunda coisa, você é santificado pelo poder do sangue de Cristo. A terceira coisa, o teu nome é escrito no livro da vida. A quarta coisa, isso tudo acontece simultaneamente. Eu estou didaticamente descrevendo, mas isso é um ato só. O próprio Deus em Cristo, por meio do Espírito, vem habitar na sua vida. Você crê assim? Diga amém. Sabe por quê?
Porque Jesus disse: aquele que crê em mim, eu e o Pai, viremos para ele e faremos nele o quê? Morada. Nós nos tornamos morada do próprio Deus Trino, que se revela em Cristo e por meio do Espírito. Por isso que Pedro disse: para que venham assim os tempos de refrigério, pela presença de quem mesmo, irmãos? Do Senhor. Agora escute, você recita tantas vezes: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Agora recite comigo: o Senhor meu pastor, de nada tenho falta. De nada. Isso é tremendo, falta tudo. Mas se eu tenho o meu pastor, de nada eu tenho falta. Quando pastor em Mostardinha, meu primeiro pastorado, faz pouco tempo isso, 40 anos. Eu fui consagrado em 1985, e o primeiro pastorado, primeira igreja batista de Mostardinha. Pastor Walter, os diáconos me chamaram para visitar um irmão que não se lembrava mais de ninguém. E eu, um novo pastor, fui lá. Cheguei lá no hospital, em Olinda, olhava para aquele irmão e ele não reconhecia ninguém. Eu me perguntava: mas o que é que eu vou perguntar a esse irmão? O que é que eu vou fazer aqui? Isso não me ensinaram no seminário. Aí eu disse: Senhor Deus, tenha misericórdia de mim, eu não sei o que fazer aqui. Sabe o que o Espírito Santo me falou? Ele disse: meu filho, pergunte a ele se ele se lembra de mim. Pergunte a ele se ele se lembra de mim. Aí eu perguntei a ele assim, todo cheio de pompa e pose: irmão José Barroso, era o nome dele, o irmão se lembra de Jesus? Sabe qual foi a resposta dele, irmãos? Aí ele abriu bem os olhos, olhou para mim e, para minha alegria, pastor Walter me chamou assim: pastor, desse eu não posso me esquecer. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Nem um homem que não conhecia, mas nem a mulher, os filhos, os netos, os diáconos que tinham trabalhado com ele 25 anos, se esquecera de Jesus. Mas tem outra coisa que eu quero lhe dizer, amada igreja, amigo visitante, nesta noite: mesmo que ele não se lembrasse de Jesus, Jesus continuava se lembrando dele, como continua se lembrando de você, de mim, de cada um de nós. Nunca estaremos sozinhos, porque aquele que crê em mim, eu e o Pai, viremos para ele e faremos nele morada. Então, queridos, o amor gracioso de Deus estende-se a toda a humanidade, portanto a você. O amor gracioso de Deus é incondicional, é libertador, é transformador. Este amor foi demonstrado de forma sacrificial na cruz do Calvário. Deus amou a você de tal modo que sacrificou ao seu Filho, seu unigênito Filho, o próprio Filho de Deus. Até o centurião romano teve de reconhecer: este homem verdadeiramente é o Filho de Deus. Agora, irmão, sabe de uma coisa? Eu aguardo, eu espero ansioso o dia em que eu vou estar diante de Jesus. Quer por Ele me chamando, quer por Ele voltando. Porque um dia a trombeta vai soar. E quando ela soar, Ele, Jesus, disse que enviará os seus anjos. E eles recolherão a sua igreja dos 4 cantos da terra. Está assim no Evangelho. Claro, isso é uma metáfora para o fato de que ele reunirá a sua igreja como um só rebanho. Porque eu sou o bom pastor, disse Jesus. Eu conheço as minhas ovelhas, eu dou a minha vida por elas. Elas me conhecem,
elas me seguem, elas conhecem a minha voz e elas ouvirão a minha voz no dia que eu as chamar para reinarem comigo pelos séculos dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor. Pode acontecer agora, exatamente agora. Nós, os que aqui estamos, podemos ser agora o quê? Podemos ser agora o quê, igreja? Diga em alto e bom som: arrebatados, para estarmos com o Senhor pelos séculos dos séculos. Mas espera aí, não seremos arrebatados sem que os que nos antecederam na fé primeiro se levantem. Olha que coisa gloriosa. Agora nós vamos ver os que dormiram em Cristo se levantarem, serem transformados pelo poder do Senhor. E então, simultaneamente, a igreja é arrebatada e reunida num só corpo. Irmãos, vocês já pararam para pensar na glória que é ser e pertencer à igreja de Cristo? Vocês viram que há mais ou menos uns 10 dias, não é? O Jimmy Carter faleceu, não é? Pois bem, os irmãos sabem que o Jimmy Carter era batista. O Jimmy Carter foi entrevistado, pastor Walter, pelo New York Times. A pergunta era muito simples. Presidente, era um diácono da igreja batista na capital americana. Presidente, qual é o lugar mais importante do mundo para o senhor? O que vocês acham que um homem sem Deus diria? O salão oval da Casa Branca, de onde eu governo o mundo, porque quem governa os Estados Unidos praticamente governa o mundo. Ainda hoje é assim. A China vem crescendo, mas os americanos ainda têm o domínio, a hegemonia. Muito bem, sabe qual foi a resposta de Jimmy Carter? Vocês sabem? A resposta dele foi: é o salão da escola bíblica dominical da minha igreja, onde eu me sento para aprender de Jesus e às vezes ensinar alguma coisa sobre ele. Glória a Deus, diga amém. Olha que coisa tremenda, é o salão da minha escola dominical. Quantos crentes não valorizam a escola dominical? E o presidente dos Estados Unidos diz: é o salão da minha classe de escola bíblica dominical, onde eu aprendo mais sobre Jesus e eventualmente ensino alguma coisa. Amada igreja, concluindo, percebam que o amor gracioso de Deus continua sendo dispensado a todos os homens em toda a terra, onde o evangelho da graça for pregado e anunciado. Pregado e anunciado nos termos daquilo que Jesus ensinou e os apóstolos ensinaram. Você deseja ser salvo eternamente, meu amigo? Primeiro você precisa reconhecer que é pecador. E a Bíblia é clara: todos pecaram. Segundo, você precisa reconhecer que como pecador está perdido eternamente se não se arrepender. Porque o salário do pecado é a morte. A terceira coisa que você precisa reconhecer é que você não pode salvar a você mesmo, que as obras não podem salvar a você. Mas tem uma boa nova para lhe dar. Você precisa crer, reconhecer, recebendo de Deus a graça através de Jesus. Porque aquele que crê em mim, disse Jesus, tem a vida eterna. Segundo, não entrará em condenação. E terceiro, irmãos, já passou da morte para a vida. João capítulo 5 e verso 24. Lembra-se de Zaqueu? Quando Jesus entrou lá, ele estava o quê? Perdido. Quando Jesus saiu, ele estava o quê? Salvo, transformado, liberto. Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo. Lembra-se daquele homem
possesso lá de Gadara, quando Jesus o encontrou, ninguém sustentava, segurava aquele homem. Ele andava nu, vivia pelos cemitérios. Mas quando ele encontrou-se com Jesus, Jesus deu uma única palavra e libertou aquele homem. E a Bíblia mostra que aquele homem agora está sentado diante de Jesus, vestido e sóbrio. Antes ele estava dominado pelo diabo, cego, nu e subjugado. Se feria, se mutilava e ninguém conseguia detê-lo. Mas quando ele creu em Cristo, ele foi perdoado, liberto e salvo. Você se lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Disseram a Jesus o seguinte: Jairo quer falar contigo, Senhor. Jairo chegou e o problema de Jairo era: a minha filha de 12 anos está para morrer. Jesus então disse: vamos lá. No caminho, o que aconteceu? Uma mulher disse: se eu tocar na orla das vestes dele, eu vou ficar o quê? Curada. Só que aquela mulher era rica, agora era pobre. Uma doença, 12 anos, subjugava aquela mulher do fluxo de sangue. Para tocar em Jesus, ela teria que violar a lei, porque ela estava impura. Então ela poderia se autocondenar. Quando ela tocou Jesus, qual foi a pergunta de Jesus, amada igreja? Qual foi a pergunta mesmo? Hoje à noite, amigo, amiga, você que nos visita, você pode tocar a Jesus pela fé e receber dele a vida eterna, se você abrir o seu coração para crer. Disseram a Jesus: mas tanta gente te apertando e tu perguntas quem me tocou? A resposta dele é impressionante: alguém me tocou, porque de mim saiu o quê? Poder, virtude. Poder para perdoar, poder para reconciliar o homem com Deus, poder para curar, poder para transformar, poder para libertar, porque Jesus declarou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí chegaram para Jairo e disseram assim: nem adianta mais perturbar ele, tua filha já morreu. Olha que coisa tremenda, 4 milagres no caminho. Tua filha já morreu. O que Jesus disse ao homem? Ele diz a você nesta noite, amigo: não temas, crê somente. Você crê assim? Diga amém. Não temas, crê somente. Se você crê, algo extraordinário vai acontecer na sua vida. E o extraordinário é a presença de Deus. E o extraordinário é a presença do Senhor que perdoa, do Senhor que liberta, do Senhor que reconcilia, do Senhor que escreve o nome do que se arrepende e crê no livro da vida, do Senhor que vem viver e habitar em tua vida, em teu coração. Nesta noite, querido amigo, enquanto nós vamos louvar ao Senhor, e eu convido a igreja para ficar de pé, o Ministério do Louvor para cantar um hineto, eu quero desafiá-lo a vir aqui à frente, porque eu gostaria de orar por você. Se você nesta noite crê em Cristo Jesus para a vida eterna, se nesta noite você crê em Cristo Jesus para o perdão dos seus pecados, se nesta noite você se entrega a Ele pela fé, Ele virá para a sua vida e te salvará eternamente. Adoremos ao Senhor, e enquanto adoramos, você pode vir, eu estarei aqui para recebê-lo. Venha em nome de Jesus, pela fé. Hino do cantor cristão número 37, Amor Glorioso. Amém, amém, é o hino da campanha. Belíssimo hino. Buscou-me com ternura, com ternura, Jesus o bom pastor, achou-me na miséria, salvou-me com amor. Céus cantaram de alegria, os anjos sim em harmonia, vibrando. Oh,
preço tão grandioso que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Onde está a primeira pessoa, em nome de Jesus? Levante a mão, diga: pastor, ore por mim. Eu quero, nesta noite, me entregar a Jesus. Nesta noite eu desejo o perdão para os meus pecados e a certeza da vida eterna. Nesta noite eu me entrego a Jesus. Onde está a primeira pessoa? Levante a mão em nome de Jesus. Diga: sim, pastor, eu creio. Sim, eu me entrego. Sim, eu venho para Jesus. Eu recebo a Jesus como Salvador da minha vida e Senhor da minha vida nesta noite. Onde está a primeira pessoa? Em nome de Jesus, levante a mão. Cantemos, amada igreja. Ferido, abandonado, Jesus me socorreu e segredou-me a ser. Onde está a primeira pessoa que toma esta decisão, querida igreja? Jamais ouvi prazer maior, jamais senti. Oh, que amor glorioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. Querida igreja, eu não sou de insistir muito em apelo, mas eu sei que nesta noite há vidas aqui pelas quais Jesus entregou a sua vida e Ele deseja salvá-lo, querido amigo, querida amiga. Mas você precisa dar um passo de fé. Você precisa abrir o seu coração para Jesus. Somente assim você receberá o perdão de Jesus. Somente assim você será reconciliado com Deus. E somente assim você será salvo. Um dia eu fiz isso. Todos os que estão aqui também. Hoje é a sua noite. A igreja agora está orando por você. E se você deseja que o pastor desta igreja ore por você, eu gostaria que você levantasse a mão dizendo: pastor, ore por mim, eu me entrego a Jesus. Há alguém que deseja se tornar um crente em Jesus nesta noite. Alguém que deseja dizer não para o pecado, não para si mesmo, não para o mundo, e sim para Jesus. Este é o seu momento diante de Deus. Ele está a te chamar. Nós vamos cantar a última estrofe deste hino. E enquanto estivermos cantando, pense, reflita. Hoje Deus está te dando oportunidade, mas amanhã, querido amigo, pode ser muito tarde para você. Cante conosco e reflita e decida seguir a Cristo nesta noite. As horas passam, eu tenho gozo e paz, e aguardo meu bom mestre, que tão feliz me faz. Jesus a mim virá buscar, e então para sempre irei gozar. Oh, que amor gracioso, preço tão grandioso, que Jesus por mim na cruz pagou. Inaudita graça me mostrou. E o povo de Deus diz:
Amém e amém. Pastor Walter tem a palavra, meu irmão. Coisa linda. Toda vez eu digo, melhor só no céu, não é? Mas está conosco também Hugo Alves, o vereador que é filho do centenário, o irmão Antônio Alves, que foi pedir voto para o filho lá na feira. Está a Josia Mesquita, a Ângela, é tudo gente que faz parte da minha vida. O pai de Mesquita trabalhou bem perto de mim, era um rubro-negro de 4 costados, né? Meu Deus, falante, quer dizer, perto da minha casa, né? Eu morava lá na rua Padre Diogo Rodrigues, na praça. Eu estou muito feliz, e os que estão felizes digam amém. Amém. Meu Deus, lembra-se que eu pedi as orações por Gilvan, não é? Vai ser operado no dia 14, terça-feira. Então, toda a igreja, os que se comprometem a orar por ele, digam amém. Vamos orar, não é? Por Gilvan. Orar pelo irmão Vicente, é um guerreiro, irmãos. Ele passa por momentos difíceis. Orar pelos irmãos que perderam as suas mães, o irmão Denilson, o irmão Dário e a irmã Roseli. Estão de luto. É a vida, né? A vida que segue. A gente chora profundamente, né? A dor dos entes queridos que são chamados à eternidade. Obrigado, pastor Sérgio. Ainda tem um bolo para a gente comer, irmãos. Ainda bem que o culto começou às 6, né? Imagina se começa, né? Mas é assim mesmo, é festa. Então nós vamos orar, encerrando o culto. Curvemos, pois, as nossas frontes. Eu vou convidar o pastor Estevão Pereira, né? Honrá-lo. Está comigo há 25 anos. Nasceu aqui, né? E é o pastor adjunto. Está elegantemente vestido, né? Oremos. Santo eterno Deus, maravilhoso Pai, nós queremos te agradecer por esta noite tão maravilhosa e que nós podemos aqui externar a nossa alegria de adoração ao teu nome pelos 87 anos dessa igreja, anunciando o amor gracioso de Deus. Que possamos, Senhor, a cada dia estar em coinonia, em comunhão, no só pensamento, que é de propagar o teu evangelho para o crescimento do teu reino aqui, Cavaleiro, na face da terra. Muito obrigado, Senhor, por essa conferência que teve início na sexta-feira, Senhor amado, com grandes pregadores que trouxeram a tua palavra para cada um de nós, encerrando hoje com a palavra do teu, através do teu servo, o pastor Antônio Sérgio. Abençoa ele, abençoa o seu ministério. Cremos, Senhor, que a palavra trazida através do teu servo não volta vazia, porque ela encontrou guarida nos corações, não só daquele aqui presente nesta noite, mas aquele que está nos presídios, nos hospitais, no seu trabalho, nas suas viagens, nas suas casas, participando conosco de uma forma virtual, pela internet, através do YouTube. Cremos que o nosso louvor chegou à tua presença, a tua palavra foi levada aos ouvidos dessas pessoas que nos ouviram, e que nessa noite, antes de reconciliar o seu sono, eles possam se reconciliar contigo, abrindo seu coração, entregando sua vida a Jesus, recebendo como Senhor e Salvador da sua vida. Obrigado, Senhor, por cada irmão, cada irmã aqui nesta noite aqui presente, por cada família aqui representada. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos dá uma noite tranquila, um sono reparador. Abençoa também o teu servo, pastor Walter, renova suas forças, concede a ele muita saúde, muita paz, e sempre com alegria no seu coração de pregar a tua palavra. Sei com o teu servo, irmão Gilvan, que vai se submeter a uma cirurgia dia 14, terça-feira, Senhor. Usa visões, a mente e as mãos daqueles médicos, que dê tudo certo, seja bem sucedido na cirurgia, e ele em breve possa estar na sua casa
completamente restaurado para a honra e a glória do teu nome. Seja com teu servo irmão Vicente, continua cuidando dele, Senhor amado. Tem misericórdia dele, restaura também a sua saúde para que em breve ele possa estar aqui conosco, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos recebidas das tuas santas mãos, porque a última palavra vem do meu Senhor, grandioso Deus, Criador do céu e da terra. Muito obrigado por esse momento, muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, pelos 87 anos dessa igreja aqui inserida em Cavaleiro. Nos abençoa, nos leva em paz ao nosso lado, nos dá a noite tranquila, um sono reparador, em nome de Jesus. Amém.